Como a Stephanie já adiantou, né, Stephanie? Estamos recebendo aqui o Dr. Fernando Capês para um bate-papo. Fala um pouquinho aí dele, né? Bom, ele que é professor, jurista, ele veio a Mato Grosso do Sul aqui, especialmente para um compromisso, mas a gente já aproveitou essa oportunidade para pedir também para ele conversar com a gente, né, num bate-papo especial sobre justiça, segurança pública, desafios aí para o desenvolvimento nacional. Fernando, seja muito bem-vindo a Campo Grande, bem-vindo aqui à Antena 1 e ao 96 News. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio para essa conversa. Stephanie, um prazer também estar aqui. Eu realmente estou muito impressionado com Campo Grande, Mato Grosso do Sul de uma maneira geral. Eu venho para cá desde 1997, Joel, participar de eventos e palestras e realmente consegue ter uma pujança econômica, uma hospitalidade e mantém, apesar do desenvolvimento de grande capital, áreas de interior. É fantástico aqui, realmente um local muito bom para se viver. E era a primeira pergunta que eu ia fazer dessa sua relação especial com o Mato Grosso do Sul, né? Você estava contando nos bastidores que até seus livros foram adotados, né, por muitos advogados que estão em formação. É impressionante. Nós estávamos ontem, né? Não dá para falar outro dia, almoçando num restaurante em frente ao fórum e muito bacana, foi abordado por um garçom que é quintonista de direito, meu aluno, e está se formando advogado, e onde a gente passa, realmente estamos sendo reconhecidos, conversando. Até comentei com o doutor Ricardo Machado, de jeito eu vou acabar mudando para cá. Estou sendo tão bem recebido. Agora, doutor Fernando, eu até ia perguntar, né, o senhor mantém o canal no YouTube, e tem uma das passagens, é claro que a gente vai falar sobre diversos assuntos aqui, mas eu já não podia deixar de entrar nessa, né? Eu falei assim, o senhor fez um vídeo sobre a teoria da janela quebrada. Aí eu comecei a conversar com as pessoas, puxa, mas olha só, né? Não tinha pensado nisso. Falei que vocês precisam ler mais e assistir mais um pouco. Eu queria que o senhor escorresse um pouquinho sobre essa teoria, né? Que foram vários estudos, inclusive, né? Não é só um estudo a respeito. Olha, é uma questão interessante, é uma ótima pergunta que você fez. Em exatamente 1997, o então chefe de polícia de Nova York, William Bratton, desenvolveu essa teoria, que era a teoria da janela quebrada. O prefeito era o Rudolph Giuliani, que foi um promotor muito linha dura. Austero, né? Austero, e Nova York estava tomada pelo crime. Eu lembro que eu tive em 1993 em Nova York e tomei um táxi, fui até o Harlem à noite. Ali as vendas, o comércio, as mercearias trabalhavam só com grade, entregando os produtos por ali, tão perigoso que estava a cidade. Então ele começou a desenvolver uma teoria que lá funcionou, que era a chamada teoria da tolerância zero. Ou seja, pequenos delitos, desordens, vadiagem, começaram a combater todo esse tipo de pequeno delito. E com isso começaram a inviabilizar o ambiente dentro do qual o crime prosperava. E aí veio a teoria da janela quebrada. Então ele falava o seguinte: você experimenta deixar um veículo parado, estacionado, numa rua sem vigilância. Muito bem. Se o veículo estiver inteiro, você vai chegar no dia seguinte e não vai acontecer nada. Experimenta agora quebrar uma janela desse veículo. Isso vai estimular que outras pessoas também quebrem, comecem a tirar os pneus, levar o motor, fiação, banco, e no final o carro está completamente depenado. Então, quando você vê um ambiente em ordem, você entra, por exemplo, numa estação rodoviária, você entra no metrô, por exemplo, numa estação do metrô, e está tudo limpinho, tudo não quebrado, íntegro, você está estimulado a também obedecer, a não jogar o lixo no chão. Quando você vê um ambiente de ordem, você também tem a tendência a não praticar delito, a não infringir aquela ordem. Essa é a teoria da janela quebrada. Uma janela quebrada, um pouco de desordem, incentiva uma desordem reiterada e generalizada. Agora, doutor, de que forma a informação e esse conhecimento pode contribuir para a sociedade? Vou te perguntar pelo seguinte: coincidentemente ontem também, parece que eu planejei o script, né? Eu estava na academia e saí, né? Esqueci o meu celular. Mas fui tomado de uma tranquilidade que eu voltaria e ele estaria exatamente onde eu estava, e estava, né? Exatamente. Você ali cultiva-se um ambiente de respeito, de obediência ao direito dos outros, e isso acaba contagiando a todos. Você vai, por exemplo, num estádio, Estados Unidos, por exemplo, na Europa, tem aquele seu lugar. E às vezes os outros lugares estão vazios, bem à frente. Você pode se movimentar e sentar num lugar que não é seu porque está desocupado. Ninguém faz isso. E olha que chega uma hora que acaba sendo lotado e chega todo mundo no mesmo horário, em cima da hora, e está todo mundo com o seu lugar obedecido. Isso agora
começou a ser obedecido no Brasil. Vou contar uma coisa para você, Joel e Stephanie. Em 1995, eu era promotor já e combatia a violência das torcidas organizadas de futebol. Se você colocar no YouTube, quem estiver acompanhando, dia 20 de agosto de 1995, no estádio do Pacaembu, houve um jogo de juniores. Palmeiras e Corinthians, final do campeonato. Palmeiras e São Paulo. Foi São Paulo? Palmeiras e São Paulo, final dos juniores. O jogo que tinha detritos de... Isso, exatamente. Reforma do Pacaembu. O Pacaembu estava em reforma, tinha tijolos ali colocados. O dia do jogo foi 9 de agosto. E aí, quando acabou o jogo, tinha aquela morte súbita. O que é morte súbita? O nome é péssimo, né? Péssimo. Quando começa a prorrogação, foi empate, empatou o jogo de juniores, começou a prorrogação, quem fizesse o gol era campeão e acabava. Então, termina o jogo num momento de grande emoção. O time do Palmeiras fez um gol, a torcida invadiu o campo, porque tinha pouco policiamento. Por que tinha pouco policiamento? Porque era um jogo de juvenis. Aproveitando disso, eles invadiram o campo, foram até o outro extremo, provocaram a torcida do São Paulo, que invadiu, começou a jogar pedra, morreu um torcedor. Na frente das câmeras, inclusive. Na frente das câmeras, ganhou o mundo essas imagens. Então, eu atuei, nós fechamos essas torcidas, depois, 2 anos depois, fechamos a torcida Gaviões da Fiel do Corinthians. O que eu achei que o senhor assim não devia ter feito isso. Isso foi... Você sabe que ele é corintiano. Você sabe que eu conheço o senhor daí, exatamente. Então, foi até 2003 esse tipo de situação. Agora, o que o pessoal pode dizer? O que melhora a segurança no futebol? Por isso que para voltar na janela quebrada. Olha, hora que tivermos estádios que consigam promover um bom espetáculo e acolham com conforto o torcedor como consumidor, se ele chegar no seu lugar, o lugar estiver respeitado, ele sentar ali, isso vai diminuir muito a violência. E você pode ver que, coincidência ou não, claro que a gente adotou uma coisa que também é antipática, que chama torcida única. Nos classes só vai uma torcida. Terrível. E mais obediência ao local numerado. Não tivemos mais mortes nem no estádio, nem nos arredores. Ou seja, finalizando a sua pergunta aí, sobre a minha resposta à sua pergunta sobre janela quebrada, quando você cria um ambiente de respeito ao consumidor, um ambiente de respeito ao direito alheio, respeito à ordem, à legalidade, a criminalidade tende a diminuir. Agora, doutor, eu quero sair do futebol, viu, Stephanie, mas eu vou só matar essa... E eu me lembro que a gente assistia os jogos na Inglaterra, e lembrava dos hooligans, inclusive, e a gente via como que esse pessoal não tem fosso, não tem nada, eles estão sentados ali com o espetáculo a alguns metros de distância. E aí a gente vê que hoje a gente já consegue isso. O próprio estádio do Corinthians, do Palmeiras, já não precisa dessa coisa toda, né? E eu me lembro de um jogo que eu fiz em Brasília, da Seleção Brasileira, em que nós, repórteres, ficávamos sentados à beira do campo, vendo o treino, e ninguém levantava para entrevistar. E eu fiquei também. Falei, mas o que nos prende sentados aqui? Né? É o comportamento. Como é que a gente vai chegar nesse ponto na segurança pública do país? Bom, a questão de segurança pública ela é um pouco mais complicada. Ela passa, é claro, não há como negar, quem disser que segurança pública se combate apenas com penas elevadas, está equivocado. Quem disser que se combate o problema da criminalidade apenas sob o ponto de vista social, está equivocado. Então, é um conjunto de medidas que tem que ser aplicadas coletivamente. Enquanto você tiver uma juventude, uma grande parte da juventude sem acesso à educação ou à inserção no mercado regular de trabalho, quando você tiver uma juventude abandonada, sobretudo nas periferias dos grandes centros, nos morros, nas favelas, e ele não tiver uma esperança de ser adotado pelo Estado, como ensino em período integral, já começar a ter algum tipo de atividade remuneratória, uma educação social. Se ele ficar no ambiente promíscuo, ele será cooptado pelo tráfico de drogas e pelas organizações criminosas. O que inspira e incita a violência não é a pobreza, é a situação de injustiça, o abismo social entre as camadas e a falta de oportunidade. O que o jovem quer? Ele quer ascender rapidamente e o tráfico é o caminho para isso. Então, primeiro, cuidar de medidas de caráter social que possam fazê-lo. E aí, é claro, óbvio, o combate à corrupção é fundamental,
porque precisa sobrar mais dinheiro para investir onde precisa ser investido. O combate à ineficiência da gestão pública é fundamental, porque com uma gestão pública ineficiente, você vai desperdiçar dinheiro público, você vai gastar mal o dinheiro público. Ainda que você gaste honestamente, você vai gastar honestamente, mas, me permitam, burramente. Então é preciso melhorar a gestão pública. Isso eu estou falando de maneira geral, não estou falando de política. Amplamente, né? Amplamente, não é de partido A, partido B, política, nada disso. Estou falando em geral, abstratamente. Então é preciso melhorar a qualidade da gestão pública, é melhorar os mecanismos de combate ao desperdício de dinheiro público, de corrupção, e melhorar também segurança jurídica no país para atrair investimentos e criar um ambiente melhor. A par disso, também é necessário reorganizar o nosso Código Penal e o Código de Processo Penal. O Congresso Nacional faz uma bagunça na legislação. O senhor podia ter pulado um degrauzinho de deputado estadual para federal. Não pensou nisso, não? Olha, pensei, mas agora é o seguinte, a minha atividade, eu nem vou ser candidato a nada, porque eu estou numa outra atividade. Agora eu sou diretor de uma universidade. Você chegou à presidência da Assembleia, né? Fui deputado estadual, fui deputado mais votado de São Paulo. 2014. 2014. Fui presidente da Assembleia Legislativa, depois assumi a presidência do PROCON, fui secretário de Defesa do Consumidor, mas agora eu estou na iniciativa privada. Depois de 36 anos como membro do Ministério Público, desses 36, 20 como promotor, 12 como parlamentar e 4 como secretário de Estado e presidente do PROCON. Eu agora me aposentei, chegou a hora de aposentar também, atingir a idade, não vamos ser indiscretos aqui, mas atingir a idade que me permitia fazer isso. Estou te falando 36 anos de atividade, mais 2 de escrevente do Tribunal de Justiça. Comecei a atuar na advocacia, que também tem o seu lado bonito, a advocacia tem um lado fascinante também. Você, estando na atividade pública, você enfoca o problema do ponto de vista coletivo. Na advocacia, você invade e entra no drama individual, no drama familiar e tenta verificar se está havendo uma injustiça ou não. Tudo tem o seu lado e tudo é importante. Então, tem uma nova atividade que me suprimiu e me retirou da atividade política, eu não sei se temporariamente ou definitivamente. Isso aí, o futuro, a gente sabe, né? O político costuma dizer que é difícil largar. Assim, eu vou falar, vicia um pouco, vou você falar que não. Uma carreira que você não precisa nem ter modéstia, que foi de sucesso, né? Para chegar à presidência da Assembleia. Sim. Não dá para dizer que não. Não, quando eu entrei na Assembleia, falaram para mim: Capê, você vem do Ministério, vai cair a lei, você vai ver. Mas, graças a Deus, acabei tendo uma boa convivência, fizemos uma boa gestão. Mas o que você disse, nesse momento não me passa pela cabeça. E até me dedicar um pouco mais também. A política toma muito tempo. Eu estou escrevendo novos livros. Eu escrevi um livro agora recentemente sobre lavagem de dinheiro, junto com a professora Fábia Puglisi. Estou lançando um livro lancei outro livro sobre a lei de improbidade administrativa. Estou trabalhando agora num projeto maior, num livro grande sobre direito administrativo sancionador. Então, eu senti um pouco falta também de me dedicar mais tempo aos estudos. Porque política, você acorda de manhã, se você quiser levar a sério, você vai de manhã até de madrugada, sábado, domingo. E também tem uma coisa que eu vou falar para você, Joel. É um clima ruim de política no país. Assim, as pessoas se ofendem muito, se atacam, se xingam. As pessoas não conseguem debater temas sem se ofender. Essa polarização é muito ruim, muito feio. Elas mudam o tema, doutor, de acordo com o que lado político a outra pessoa tem. Pois eu posso gostar dos Beatles, mas você gosta também. Mas não é da minha parte política, eu já não gosto mais. E aí tem a ver com o que nós estamos falando, porque essa polarização, Stephanie, Joel, nosso ouvinte aqui, se você parar para pensar, nós ficamos discutindo um monte de inutilidades, de rivalidades pessoais, ideológicas, políticas. E o que é mais importante? É gestão. Pega para o cara que está na rua passando fome, está precisando do Estado, se ele é comunista, se ele é capitalista, se ele é de direita. Meu amigo, eu quero trabalhar, eu quero emprego, eu quero desenvolvimento. E acho que o país precisa voltar a focar nisso. Então, nesse ambiente que está a política, realmente está assustando quem queira entrar e quer ficar de fora dessa radicalização. Vou fazer agora minha vez.
O meme, né? Posso perguntar agora, Joel? Não, mas é porque o assunto a gente vai sempre puxando e vai encontrando. Bora. E muitas das respostas vêm daquilo que a gente quer já perguntar, né? Na opinião do senhor, por exemplo, o crime organizado, né, quando a gente vai falar do combate dele, passou a utilizar até tecnologia, inteligência financeira, inteligência artificial, e influencia também diversos setores aí da sociedade. O senhor acredita que o Estado brasileiro hoje, do jeito que a gente tem, está preparado para enfrentar esse novo modelo de atuação da criminalidade? Com certeza não. Não está preparado. Em 1993, vamos pegar, por exemplo, as duas principais organizações criminosas do país, né? O Comando Vermelho e o PCC, Primeiro Comando da Capital. Quem fala muito sobre isso é um querido amigo meu, um colega meu de muitos e muitos anos, o Dr. Lincoln Gaquia, que eu diria que é o promotor mais especializado na atividade desse tipo de combate. Aliás, os senhores eu achei que eram filhos deles. Porque vocês estão há tanto tempo atuando nisso que a gente fala. Quando eu falo do Fernando Capês, eu falei, mas será que é parente do futebol lá? Então, não, o Lincoln Gaquia, E o Gaquia é a mesma coisa. Ele tá? entrou um pouco depois de mim na carreira, mas nós temos uma amizade muito grande, porque ele é um promotor que realmente ele combateu o crime organizado. Ele vive cercado, ele e a sua família, protegido, porque está jurado de morte. Esse realmente está jurado de morte. E eu até sugeri a eles fazer um curso, ir para a Europa, para tentar mudar o ambiente com a sua família. Ele disse que não tem condições, porque o que ele ganha em reais, ele não conseguiria sobreviver. Então, realmente é alguém que está muito preparado para falar disso. Mas, como ele não está aqui, eu vou me outorgar aqui uma certa procuração para falar alguma coisa sobre isso. O que está acontecendo? Em 1993... o PCC eram 7 gatos pingados jogando futebol no presídio do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. O que o Estado fez? Varreu a sujeira para debaixo do tapete. Fingiu que o problema não existia. E o que aconteceu? Virou uma organização, uma máfia de caráter internacional. Hoje, qual é o problema? Você está, às vezes, conversando com uma pessoa e o sujeito já foi cooptado pelo PCC e você não sabe. Como ele foi cooptado? Às vezes o empresário que estava em dificuldade, estava quebrado, veio a organização criminosa, cooptou e emprestou dinheiro para ele. A partir do momento que emprestou o dinheiro, ele já faz parte da organização. E você teve recentemente uma operação que o próprio GAECO, tem vários GAECOs, né? Mas o GAECO do Lincoln Gaquia é um GAECO que eu respeito bastante. Alguns a gente critica porque vê abusos, espetacularização, uma vulgarização da expressão organização criminosa. Qualquer coisa é organização criminosa. Tenta achar 4 pessoas para falar que é organização criminosa. E esse tipo de atuação, para mim, prejudica a própria imagem do Ministério Público e acaba sendo ineficiente, porque no final da nulidade, e aí cria frustração. Este caso do Gaquia, que está combatendo o PCC verdadeiramente, que é uma organização criminosa estruturada, bem definida pela lei, e, aliás, uma organização criminosa de potencial vulnerante, né, de ultraviolenta. Então, o que foi feito? Na Faria Lima, que é o centro financeiro do país, onde tem várias instituições financeiras, ali lavava-se dinheiro. A céu aberto, dinheiro do tráfico de drogas, dinheiro de organizações criminosas. Quando chega neste estágio, que a gente chama que é o último estágio da lavagem de dinheiro, que é o estágio da integração. Ou seja, o primeiro estágio é aquele da ocultação, depois tem a dissimulação. Quando é a integração, o dinheiro passou por tantas camadas de lavagem que ele tem uma aparência de licitude que é muito difícil você desconstituir. Então, quando chega nesse ponto, é muito difícil. Nós chegamos nesse ponto. Nós precisamos agora, em primeiro lugar, entender o que são organizações criminosas, parar de vulgarizar essa expressão, dizer que qualquer pessoa que pratica um determinado, ou que está sendo acusada da prática de um determinado delito, junta mais 2 para fazer uma organização criminosa e aplicar a lei. Isso aí prejudica a imagem do combate às organizações criminosas. Aquilo que é verdadeiramente uma organização criminosa, o que é? Ela tem uma estrutura piramidal, há uma divisão de tarefas, ela é estruturada em camadas em que as camadas mais baixas não sabem como funcionam, nem quem tem o comando das camadas mais elevadas, e aqueles que estão no ápice da pirâmide
ficam numa situação de quase inatingibilidade. Você não consegue identificar onde eles estão. Isso é uma organização criminosa nos moldes da Lei 12.850. Para esse tipo de combate, nós precisamos adotar o que se chama o Günter Jacobs, que é um grande penalista alemão, hoje o maior penalista do mundo, com o falecimento do Klaus Roxin, José Jesus Silva Sanches, penalista espanhol, chamam de direito penal de terceira velocidade. Você tem que, em primeiro lugar, você não pode aplicar o direito penal de terceira velocidade para qualquer situação. Você vai criar grandes injustiças. Mas você tem que identificar quais são os grandes inimigos do Estado. Quais são os inimigos do Estado? As organizações criminosas ultraviolentas que cooptam, vivem em simbiose com o serviço público, cooptam agentes públicos. Para essas organizações, tem que adotar o direito penal de terceira velocidade. O que é? Reduzir as garantias, autorizado pela Constituição, elevar as penas e criar um combate mais efetivo com grupos bem especializados, inclusive com a apreensão de bens, como as leis já permitem, e já leiloar todos os bens e transformar aquilo em ativos, colocando em conta bancária, posteriormente para ser devolvido caso haja uma absolvição. Mas é preciso adotar algum tipo de estrutura, porque por melhor que sejam as atuações, eu vejo alguns GAECos em torno do país fazendo trabalhos excelentes, tem de tudo, né? E esses GAECos que combatem essas organizações criminosas estão fazendo um esforço, mas você apreende 2 bilhões, que é uma fortuna. Eles movimentam 300 bilhões por ano. Então, como é que você vai fazer um enfrentamento nessa situação? Então, é preciso várias gerações para retroceder ao ponto em que nós chegamos. E, para isso, é preciso uma legislação adequada, gestão pública adequada e, evidentemente, servidores ultracapacitados e bem remunerados. Doutor Capês, está chegando aqui várias perguntas, eu condensei numa só aqui, porque eu acho que aqui está com ar acadêmico aqui, mas vamos lá. Aí eu joguei tudo e formei essa aqui. Quando um caso ganha grande repercussão na imprensa e nas redes sociais, até que ponto essa exposição pode influenciar o andamento das investigações ou até mesmo a percepção da sociedade e do sistema de justiça? Joel, tem uma coisa na psicologia que chama efeito da primazia. Os casos que têm grande repercussão social são casos midiáticos, são aqueles em que quem acaba determinando o rumo da investigação é a mídia, não é o processo, não é o juiz, nem é o promotor, nem é a defesa. Porque aquilo que cria uma impactação na mente coletiva que traduz numa pressão popular enorme. E essa pressão popular forma previamente a convicção de todos, inclusive do juiz. Eu ia perguntar exatamente para o senhor como é que o juiz fica nessa situação, né? Normalmente, e é normal que seja assim, a não ser que ele seja um ser humano diferenciado, mas o ser humano normal, regular, como nós, quando ele vê uma notícia no jornal, ele tende a ficar impactado por isso. E o grande perigo é que, na verdade, o que o processo penal recomenda? Que haja uma persuasão racional. Ou seja, que o juiz vá ouvindo ambas as partes, analisando as provas, os documentos, as testemunhas, a perícia, vai formando a sua convicção, tanto que ao fundamentar, ele está fundamentando e justificando como é que ele chegou até aquela convicção. O que pode acontecer é que o juiz, antes de receber a acusação, que a gente chama de denúncia, nos casos de grande repercussão, já forma previamente a sua convicção e, a partir daquele momento, ele orienta a produção da prova para poder justificar uma decisão que ele já tomou antes do início do processo. E, com isso, afeta completamente o direito de defesa e grandes injustiças são feitas. E é muito comum, às vezes, haver certos desabafos. É um caso de grande repercussão, não dá para a gente agir de uma maneira diferente aqui, porque senão a opinião pública vai me criticar. E realmente são situações... Você teve aqui um caso de grande repercussão. Foi de um ex-prefeito que ia ser julgado por homicídio. Por homicídio. Por homicídio. Veja bem, a família da vítima... Alta popularidade tinha o prefeito. Então. O ex-prefeito. Mas eu tive aqui... Estava tendo uma cobertura muito intensa da mídia. Realmente foi um crime estranho, né? Mas vamos falar a partir da perspectiva da vítima, tá legal? Vamos falar da família da vítima. A família da vítima, que tinha um assistente de acusação, tinha o direito
de ver o acusado ser levado a julgamento. E o acusado tinha direito de ir até o julgamento. Tanto a família da vítima tinha o direito, porque, obtida uma condenação, essa condenação faz coisa julgada no cível. Ela teria direito à ação indenizatória ex delicto, que você apenas faz uma apuração do valor e executa, é muito rápido. E, por outro lado, a família de quem está sendo acusado tinha o direito de que fosse levado o caso, a sua versão, aquilo que ele apresentou como versão, fosse levado ao conselho de sentença, aos jurados. O que diferencia o patamar civilizatório a que nós chegamos dos tempos primevos de selvageria é que a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos, tem que fazer justiça, não justiçamento. O processo tem que caminhar regularmente, tem que assegurar o direito de defesa, ele tem que ter o direito de ser acusado de acordo com o devido processo legal, a vítima tem o direito de ter seu assistente, e aí o caso tem que se levar a julgamento final. O que eu vejo é que ele estava numa situação, pelo eu acompanhei o caso meio mais à distância, mas o acusado, no caso, o réu, estava com 6 pontos de safena. Isso. Havia vários relatórios médicos apontando que ele estava numa situação que, retornando ao cárcere, ele poderia sofrer um infarto. E aí o Estado tem que cuidar para que o processo chegue até o final. É dever do Estado. E aí ele pronuncia se é culpado ou inocente. Se ele é culpado, que seja condenado, mas o Estado tem que garantir que ele chegue vivo até o final. E, infelizmente, não foi assim que aconteceu. E aí pode ter sido um caso, eu não sei dos detalhes, mas pode ter sido um caso em que a excessiva cobertura tenha produzido esse resultado. Agora, por outro lado, a imprensa dirá, não, nossa obrigação é reportar os fatos. Nós temos que divulgar os fatos. O que eu acho que é importante não é não divulgar os fatos, mas está na hora da gente assegurar um equilíbrio entre a versão divulgada e os esclarecimentos da outra parte. Porque às vezes você faz um maior escândalo na mídia, depois não deu nada, a parte foi absolvida. Lembra do caso da escolinha de base? Esse é o primeiro semestre de jornalismo. O primeiro Escolinha de semestre, base. todo Caso mundo da escola estuda. base. O jornalista que fez a cobertura é muito meu amigo. Valmir Salário. Meu grande amigo meu. Até hoje ele se culpa, né? Ele se culpa e foi lá no Fantástico. Foi no bairro que eu morava, em São Paulo, no bairro da Aclimação. Aí, para quem não se lembra do caso, umas crianças começaram a dizer que na escola tinha abuso sexual, não tinha nada daquilo. E aí um delegado, um mau policial, eu tenho um grande respeito pela Polícia Civil, eu sou inclusive professor da Academia de Polícia, ele quis, por uma questão de estrelismo, quis levar esse caso, a família foi toda destruída, morreram doentes. Então, se você vai fazer a cobertura, e é direito da população ter conhecimento do que acontece também, você não pode assegurar que casos que têm interesse público sejam sigilosos, mas é preciso que se garanta pela legislação um maior equilíbrio entre aquilo que é falado e a resposta, para não chegar só uma notinha no final. Realmente, o caso da escolinha de base, eles não tinham culpa. Erramos, né? Erramos. Doutor Capês, para a gente fechar a questão midiática, a Stephanie perguntou, não sei se é relacionada a isso, mas recentemente, agora nem sei se o senhor acompanhou o caso, um jogador do Internacional feriu um jogador, machucou um jogador do Cruzeiro no jogo desse, e aí os advogados de defesa se utilizaram do áudio do VAR para defendê-lo. Era um áudio falso, O áudio feito não era... com inteligência artificial. O áudio não era verdadeiro. O que acontece com isso? Acabou ficando pior a emenda do que o soneto. Como é que nós, eu falo porque também estou na academia aí, né, vamos nos preparar, advogados, vamos nos preparar para deparar com essa inteligência artificial que coloca alguém conversando com a gente, não é? Os caras foram no áudio falso do VAR. É crime, né? Inovação artificiosa do processo, praticaram crime, e está acontecendo muito isso. Inclusive, tem eu não sou assim um grande catedrático em tecnologia digital, mas tem gente que coloca, chama prompter, que você prepara um argumento para que se o juiz for julgar com inteligência artificial, sejam acolhidos os argumentos daquela parte. Olha, só a tecnologia... Tem prova caindo assim, né, Stephanie? Sim, tem a prova gente caindo, falou o cara falou, ontem. opa, isso aqui é. O professor de uma universidade reprovou 32 alunos, dos 35 que tinham feito, porque todo mundo usou inteligência artificial, mas ele foi mais esperto. Ele preparou no prompt dele lá, se aquela resposta estivesse sendo usada com inteligência artificial, que ela multiplicasse ou colocasse uma palavra específica lá. E ele só foi, reprovando. Mas veja, quando vem de inteligência artificial, dá para perceber.
Eles vêm com aquela linguagem, parece que de engenharia digital. Estamos aqui definindo a questão nos seguintes vetores. O primeiro vetor, o segundo vetor. Então, É muito técnico, né? Não tem uma maleabilidade. Não tem como deixar de usar a inteligência artificial. Você não pode se recusar à tecnologia. Tem que usar. Hoje você pega, por exemplo, uma leitura de anexos de 10, 20 mil páginas e a inteligência artificial consegue em 2 horas fazer uma leitura daquela prova para você. O que é importante, o bom profissional, ele não pode pegar uma peça que veio de inteligência artificial e protocolar. Ele tem que fazer a revisão inteira, ele tem que checar as citações doutrinárias, as citações jurisprudenciais, para não ser desmoralizado também, porque uma vez que pega, acabou. Aí o decoro profissional, infelizmente, vai lá para o fim do mundo. Para a gente encerrar, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero uma petição pública para um jornal de 2 horas, Joel. Eu peço a sua ajuda. Peço a ajuda do doutor aqui para me ajudar até a escrever. Gente, Se o vamos doutor for ajudar a pedir escrever, nós já ganhamos. 2 horas de programa. É legal. Assim, quando o senhor olha até para o futuro do Brasil, né? Qual que é a principal mudança que o senhor acredita ser necessária para a gente construir um país mais seguro? Eu penso que seja essa a sua mensagem final aí para os nossos ouvintes antes da gente encerrar. Vou colocar uma pitada. É mais leis que nós precisamos, doutor? Não, já Ou o que tem muita só precisa lei. ser aprimorado. Não, o caminho para o país, não há dúvida, é aquele ditado pelos países que saíram destruídos completamente da Segunda Grande Guerra e se reergueram como grandes potências econômicas. Tomados na Alemanha pelo nazismo, pelo radicalismo racista do nazismo, no Japão pelo imperialismo hegemônico, esses países saíram da destruição completa e se tornaram na 3ª e 4ª economias do mundo. A China passou a ser a 2ª maior economia do mundo. Os Estados Unidos continua liderando há 100 anos o mundo. Como? Educação. Esse é o caminho. Investimento na educação com período integral, educação integrada com a atividade esportiva, cultural, artística. Isso reduz a violência, isso com aulas de cidadania. Agora, todo mundo sabe que este é o caminho. Seria muito simples eu dar essa resposta. Agora, como chegar a este caminho? Tem uma lição de casa que precisa ser feita. E a lição de casa se chama segurança jurídica. Enquanto houver insegurança jurídica, enquanto você tem uma incerteza sobre as coisas que vão acontecer, você lança um projeto de incorporação, vende as unidades, inicia a construção, de repente se descobre um vício na tramitação do projeto na Câmara Municipal que autorizou e para tudo. Enquanto o país começar a levar 10 anos para fazer o óbvio no 11º ano, nós vamos continuar estagnados. É preciso trazer segurança jurídica, pragmatismo e estimular que venham investimentos externos para ter crescimento econômico e aí sim fazer mais investimentos na área que precisa ser, que é a área social. Eu agradeço muito a participação do senhor, a disponibilidade em vir aqui ao nosso programa, ao 96 News. Foi realmente uma conversa enriquecedora. Quase uma aula. Quase uma aula. E aí, para você que está ouvindo a gente, gostaria de rever essa entrevista com o Fernando Capese e muitas outras do nosso programa, é só acessar o nosso canal no YouTube, 96 News CG, olhar as últimas notícias no nosso site 96news.com.br e se você tem sugestões, quer mandar aí o seu elogio, o seu recado, manda no nosso WhatsApp 996550967. E antes de fechar, a nossa reflexão. O verdadeiro progresso não acontece apenas quando construímos grandes obras, mas quando cuidamos das pessoas e do lugar onde vivemos. Que a gente seja a transformação que a gente quer ver no mundo. Dito isso, vamos embora? Dito isso, vamos embora. Doutor, não dá para acabar com essa torcida única, não, já? Olha, a gente ainda não tem segurança de acabar, porque vai que você acaba e morre alguém, a culpa é nossa.